E aí, pessoal, quem investe focado em dividendos sabe, o mais importante é entender de onde vem essa grana. E hoje a gente vai direto ao ponto, vamos decifrar uma métrica que é crucial, o payout. Bora desvendar o que está por trás desses números. Sabe aquela dúvida que todo investidor tem? A empresa solta um balanço, lucro lá em cima e a gente fica pensando, tá, mas e aí? Quanto disso realmente vai pingar na minha conta? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, meus amigos, está numa palavrinha só: payout. É ele que mostra a real, a fatia do bolo que a empresa está compartilhando. Então, para ninguém ficar perdido, olha só o nosso mapa da mina de hoje. Primeiro, o que raios é payout? Depois, como calcular isso na prática, sem complicação. A gente vai ver também a diferença entre payout e dividend yield, que muita gente confunde. E o filé mignon, como interpretar esse número. Para fechar, vamos dar uma olhada em alguns payouts quentes para 2025 e o que todo investidor precisa saber. Fechado? Bora lá? Bora começar! Pensa no payout não como um número solto, mas como um raio-x da cabeça da diretoria da empresa. É isso mesmo. Ele revela a estratégia, a empresa está querendo te dar um prêmio agora ou está guardando o dinheiro para virar um monstro lá na frente. Sacar essa diferença é o começo de tudo para investir bem. Olha, sem enrolação, payout nada mais é que a porcentagem do lucro líquido que a empresa decide distribuir. Simples. A empresa fecha o ano, olha o resultado e fala, ok, desse lucro todo, tanto vai para os acionistas. E tem um detalhe importante, né? Por lei, se não tiver nada escrito no estatuto dela, o mínimo é 25%. Mas o legal mesmo, a mágica do negócio, é entender o porquê de uma empresa pagar mais ou menos que isso. Beleza? Vamos botar a mão na massa. E calma, não precisa ser nenhum gênio da matemática, viu? A conta é super simples e vai deixar tudo bem claro. Vamos ver como é fácil calcular o payout de qualquer empresa para nunca mais ter essa dúvida. Então, basicamente, tem dois caminhos que levam para o mesmo lugar. O primeiro, que é o mais geral, é você pegar o montante total de dividendos que a empresa pagou e dividir pelo lucro líquido dela no período. O outro jeito, um pouco mais detalhado, é fazer a mesma coisa, só que por ação. Dividendo por ação, dividido pelo lucro por ação. No final das contas, o resultado é o mesmo, a mesma porcentagem. Ok, vamos para um exemplo prático para fixar a ideia. Imagina uma empresa que lucrou, sei lá, R$ 1 milhão. Aí a diretoria decide distribuir 500 mil em dividendos. Como fica a conta? Simples. 500 mil divididos por 1 milhão, isso dá 0,5. Multiplica por 100 para ter a porcentagem e pronto, payout de 50%. Ou seja, metade do lucro foi direto para o bolso de quem é acionista. Agora, atenção aqui, porque esse é um ponto que pega muita gente. Payout e dividend yield parecem a mesma coisa, andam juntos, mas não são. São tipo primos, sabe? Contam histórias diferentes sobre a mesma empresa. E entender essa diferença é, sério, fundamental para não fazer uma análise torta. Olha que legal essa comparação. O payout ele olha para dentro da empresa. A pergunta é, do lucro que a gente gerou, quanto vamos distribuir? É uma decisão de estratégia interna. Já o dividend yield, ele olha para fora, para o investidor. A pergunta dele é, esse dividendo que eu recebi, qual o retorno que ele me dá em cima do preço que eu paguei pela ação? Um é política interna, o outro é retorno no bolso. E a relação entre eles, como dá para imaginar, é direta. Vamos voltar para o nosso exemplo. A empresa tinha um payout de 50%. E isso gerava um dividend yield de 10%, certo? Agora, se a diretoria decide, sei lá, segurar mais a grana e corta o payout pela metade, para 25%, o que acontece com o dividend yield? Se o preço da ação ficar igual, ele também cai pela metade, vai para 5%. Viu só? Uma decisão lá dentro da empresa mexe diretamente com o retorno de quem investe. Beleza. Já sabemos o que é, já sabemos como calcular. Mas agora vem a parte que sinceramente separa os meninos dos homens no mundo dos investimentos. A arte de interpretar esse número. Porque anota aí, um payout de 80% não é automaticamente bom, e um de 20% não é ruim. Tudo, absolutamente tudo, depende do contexto. Para simplificar a vida, a gente pode pensar em 3 níveis. Um payout alto, tipo acima de 60%, geralmente é de empresa já adulta, estável, sabe? Pensa no setor elétrico. Ela não precisa de tanta grana para crescer, então prefere recompensar o acionista. Já um payout baixo, tipo menos de 30%, costuma ser de empresa jovem, em pleno crescimento. Ela segura o lucro para reinvestir e virar uma gigante. E no meio do caminho, entre 30 e 60, está o equilíbrio entre distribuir e crescer. E olha que exemplo perfeito para materializar isso. De um lado, a Engie, setor elétrico. Empresa madura, receita que parece um reloginho. O que ela faz? Distribui uma bela fatia do lucro. Do outro lado, a WEG, uma máquina de crescimento sempre investindo em tecnologia, em expansão,
Ela retém o lucro para financiar tudo isso. E aqui está o pulo do gato, qual é a melhor? Nenhuma. São estratégias diferentes para perfis de investidor diferentes. Quem quer o dividendo pingando na conta, olha para a Engie. Quem topa esperar para ver o bolo crescer, olha para a VEG. Tá, mas então, um payout lá nas alturas é sempre uma boa notícia, certo? Não tão rápido. A resposta para essa pergunta é um belo e sonoro depende. Às vezes, um payout muito alto pode ser uma bandeira vermelha, um sinal de alerta. E é aqui que o bicho pega. Um payout altíssimo, às vezes até passando de 100% do lucro, pode esconder dois perigos bem grandes. Primeiro, pode ser que a empresa simplesmente não tenha mais onde investir, não tem bons projetos, e isso para o futuro é péssimo. Ou, o cenário é ainda pior, ela pode estar se endividando só para pagar dividendo. Isso é totalmente insustentável. Por isso, a regra de ouro é: o dividendo tem que vir da geração de caixa e não da dívida. Certo. Agora que a teoria está na ponta da língua, vamos para o mundo real. Vamos dar uma olhada em algumas empresas conhecidas e ver como essa história de payout se desenrola na prática, com estimativas para 2025. Olha só que interessante. A gente vê de tudo um pouco aqui. Petrobras com payout estimado estratosférico, né? Refletindo um momento muito particular. Aí vem o Banco do Brasil, bem mais na dele, equilibrado na casa dos 40% a 45%. A Vale, gigante do minério, também com payout bem forte. E a Taesa, que é um clássico do setor elétrico, sempre lá em cima, beirando os 100%. Cada uma com sua história, cada uma com sua estratégia. E um ponto de atenção que está no radar de todo mundo, a tal da tributação de dividendos. Se esse projeto de lei passar, com uma alíquota de 10% a partir de 2026, pode ter certeza que muita empresa vai rever sua política de payout. Algumas podem preferir segurar o dinheiro, recomprar ações, enfim, é algo para a gente ficar de olho, porque pode mudar o jogo. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Porque a grande lição é: nunca, jamais, analise o payout sozinho. Ele é uma ferramenta incrível, mas só funciona de verdade dentro de uma análise completa da empresa. Então, o que fazer na prática? Anota aí, um checklist rápido. Primeiro, olhe o histórico, pelo menos uns 3 a 5 anos, para ver a consistência. Segundo, cruze com o fluxo de caixa. O dinheiro está vindo da operação? Terceiro, dá uma espiada no endividamento. Quarto, compare com as concorrentes do mesmo setor. E por último, mas não menos importante, leia a política de dividendos da companhia. Com isso, a análise fica muito mais parruda. No final do dia, se tiver uma coisa para levar daqui, é esta. O segredo não é o tamanho do payout, e sim se ele é sustentável. O pagamento de dividendos tem que caber na estratégia da empresa e, mais importante de tudo, tem que ser pago com o caixa que ela realmente gera. Ponto. Então, fica a reflexão. Na hora de analisar uma empresa, a pergunta não é só quanto ela paga de dividendo. A pergunta de verdade é: como essa empresa equilibra a recompensa de hoje com o crescimento que vai garantir os dividendos de amanhã? É essa mentalidade que constrói riqueza de verdade. E para continuar aprendendo sobre teoria e prática no mercado de ações, fica o convite. Se inscreve aí no canal Top Dividendos. Lá dá para conhecer a carteira do canal e aprender tudo sobre ações para montar uma carteira previdenciária seguindo os métodos de gigantes como Luiz Barsi e Warren Buffett. Valeu, pessoal, e até a próxima!